pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu irei falar sobre Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante. Então, esse será o primeiro vídeo do que eu espero se tornar o projeto Lendo Helena Ferrante, assim como eu tenho o projeto Lendo Saramago. E é isso, eu vou ler na ordem cronológica os livros que eu tenho aqui dela. E na medida que eu for lendo, eu vou trazendo pra vocês aqui no canal os vídeos. Não necessariamente todos serão iguais a esse daqui, mas eu espero que seja, que eu acho que eu vou gostar muito de fazer vídeos assim. E falando sobre isso, esse vídeo aqui vai ser um vídeo entrando mais a fundo, tá? No livro. Eu vou fazer algumas citações aqui, eu vou ler algumas partes do livro, então se isso te incomoda antes de ler um livro, eu recomendo que você espere o vídeo de leituras recentes, que o próximo que tiver eu vou falar sobre esse livro daqui, dizendo as minhas opiniões gerais, mas sem ler nada do livro, sem dar spoiler. Então é isso, se você quer evitar esse tipo de spoiler ou coisa assim, lendo parte do livro, eu recomendo que espere esse vídeo, que eu ainda não sei quando vai sair, né, quando tiver leituras suficientes. E é isso, tá? Esse vídeo aqui eu vou entrar mais a fundo mesmo, falar sobre alguns temas interessantes que eu achei aqui de acordo com o que eu já li de Helena Ferrante e de acordo com a proposta do livro em si mesmo. É isso, vamos lá começar. Então, sobre o que é um amor incômodo. Em Um Amor Incômodo, uma mulher chamada Délia volta à sua cidade natal porque a mãe dela morreu, então ela volta pro funeral. E a mãe dela acaba morrendo em circunstâncias assim bem esquisitas, porque ela é encontrada numa praia que não é perto de onde ela mora, só com um sutiã, uma lingerie assim que não era muito o estilo dela. E ela morreu afogada. Mas o livro não é exatamente sobre isso, assim, sobre descobrir como é que ela morreu e tal. A proposta do livro é outra. Quando Délia volta pra cidade natal dela, ela começa a repensar sobre a relação dela com a mãe, sobre as questões familiares. E aí ela vai numa onda, assim, de lembranças. E também tem uma coisa muito de imaginação. Aqui tem algumas coisas que são da cabeça dela, que não são necessariamente reais. Ela divaga muito também. É um livro curtinho e eu não consigo me lembrar agora se ele se passa só em um dia ou mais de um. Mas não se passa ao decorrer de muitos dias não, sabe? A linha temporal dele é bem curta. Uma sinopse sem muitos spoilers, né? Sem entrar muito em todas as coisas que o livro trata, seria basicamente essa. Eu gostei muito do livro e é engraçado, eu falei isso no vlog, que eu passei uma boa parte dele pensando, nossa, tá pesado, tem temas assim bem pesados, mas não tá sendo tão pesado quanto a Tetralogia Napolitana. Que bom, eu acho que eu vou terminar esse livro inteira. Mas aí vieram as últimas 30 páginas que eu li antes de dormir. Não foi nem um soco na boca do estômago, foi um soco na garganta mesmo. Eu não sabia o que fazer, porque no final das contas, quando a revelação final chega do que aconteceu com ela e por que ela tá nesse emaranhado de pensamentos assim, quando você vai encaixando algumas coisas, é genial, porque você vê que faz sentido tudo aquilo que tava no texto, sabe? Você não é que você não estivesse entendendo o que estava sendo tratado até ali, você entende, sabe? Você consegue ver uma lógica ali, um sentido, e é bem interessante, mas quando chega o final, você volta assim tudo que você leu e você vê com outros olhos, você começa a encaixar as coisas de outro jeito, e aí você fica, uau, isso é genial, tipo, é genial mesmo, porque é muito claro que Helena Ferrante sabia onde é que ela queria chegar com isso tudo. Eu não sei nem explicar, gente, é genial, assim, como ela consegue construir a narradora, sabe, como uma pessoa real não no sentido de ser uma boa pessoa real com seus problemas, não, ela tem algumas coisas bem duvidosas dentro dela, mas ela também é uma pessoa traumatizada e que não conseguiu superar as coisas pelas quais ela passou, e eu não sei explicar, é tão real o jeito que a Helena Ferrante escreve, e é tão detalhado, assim, é tão minucioso, cada coisinha vai acrescentando pro psicológico da narradora, pra você construir aquela narradora, e é feito de uma forma tão bem feita, foi que nem a Tetralogia Napolitana. Quando eu terminei esse livro aqui, eu fiquei assim pensando, como é que ela consegue escrever desse jeito? Como é que uma pessoa consegue escrever assim, construir isso tão bem? Como é que, sabe? Quando eu terminei de ler, é aquele sentimento que te dá de
poxa, é por isso que eu gosto tanto de ler, é por isso que eu gosto tanto de livros, sabe? Então, assim, de forma geral, eu gostei muito. Nota máxima pra esse livro, assim, realmente acho que entrou em um dos favoritos da vida porque é sensacional. E é aquela coisa, não tem como você ler Helena Ferrante e não sentir nada no final dos livros. Seja pra gostar ou detestar, você tem que sentir alguma coisa. Não é o tipo de escrita, o tipo de livro que no final você fica... Não tenho opiniões muito fortes, não. É o tipo de escrita que você vai ter alguma opinião forte, sabe, sobre ela. É sensacional, é muito bem construído e eu não sei mais o que falar de opiniões gerais. Vamos logo entrar no emaranhado aqui que eu quero entrar. Então, pra mim foi muito difícil fazer esse roteiro e separar exatamente, assim, pra conseguir chegar numa estrutura, porque os temas se ligam muito, justamente por isso é tão bem construído, porque uma coisa leva a outra, mais uma coisa se liga, assim, então foi bem difícil pra mim estruturar esse vídeo, mas eu acho que eu consegui. E aí eu acho que o primeiro tópico aqui são os temas recorrentes que eu vi ao ler. Eu lembrei, nossa, isso me lembra muito a tetralogia, alguns temas que depois ela traria com mais impacto e mais desenvolvidos na tetralogia, porque se teria mais tempo pra desenvolver e também porque não era o foco desse livro desenvolver algumas coisas assim. E tem outros temas que estão tão bem desenvolvidos na tetralogia quanto aqui. Enfim, eu achei muito interessante. O primeiro é relacionamento com a mãe. O livro todo é sobre o relacionamento dela com a mãe, né? Só que aí ao analisar o relacionamento dela com a mãe, a visão que ela tem da mãe, ela acaba entrando no relacionamento familiar de forma geral, nas coisas que aconteceram, nas pessoas que ela conhecia, no ambiente em que ela viveu, até chegar no final, na grande revelação de um grande trauma que ela teve. Mas é bem interessante, assim, como ela trata assim, o relacionamento da mãe dela de uma forma conflituosa. E isso me lembrou um pouco, né, a tetralogia napolitana, porque a narradora da tetralogia napolitana tem um relacionamento bem conflituoso com a mãe. E aí é que tá interessante, por mais que você lê, você lembre da tetralogia e ao mesmo tempo você consegue pegar as diferenças entre cada um dos livros, sabe? Então não fica uma coisa, é o mesmo tema, construído da mesma forma sempre. Não, por mais que tenha muitas semelhanças e muita coisa parecida, você consegue enxergar as pequenas coisas diferentes que faz de cada narradora um ser diferente, digamos assim, né? Um ser fictício diferente. Isso é ainda mais impressionante pra mim. Outra coisa bem interessante aqui, né, é como a visão da narradora vai sendo moldada a partir das pessoas que estão ali no círculo de convivência dela. Principalmente o pai dela. O pai dela tem uma influência muito forte nela e é uma coisa que eu vou falar um pouco depois, quando eu for falar sobre a mãe dela, sobre a visão da mãe dela em si. Mas pra dar um exemplo aqui, porque é uma coisa que também a gente vê muito na tetralogia napolitana, né? Porque a visão que a narradora tem da amiga dela, que ela tem aquele relacionamento super tóxico, né? Que Lenu tem de Lila. A visão dela é muito afetada de acordo com o que muita gente vai falando de Lila pra ela. Por mais que ela também tenha uma opinião dela sobre a amiga, é muito afetado pelo que os outros dizem. E aí nesse livro você tem um pouco disso. Aqui você vê que ela tem meio que o que Lenu tem também na tetralogia napolitana, que é essa incerteza, esse não saber como ver aquela pessoa. Então ela não sabe exatamente como definir a mãe dela, se de acordo com as coisas que ela vê ou com o que os outros veem. É bem interessante. Aí tem essa parte daqui, ela vai numa loja pra tentar descobrir mais sobre a vida de Amália nos últimos dias de vida. E aí ela vai numa loja que vende o sutiã que a mãe dela tava usando e umas roupas aí que ela recebe através de um cara, que é o cara e que atrapalha muito a vida dela, mas enfim. Ela vai nessa loja e ela começa a observar as mulheres que estão nessa loja, né, que é uma loja de artigos femininos. E aí ela chega e fala isso daqui. Não era a clientela que eu havia imaginado. Pareciam mulheres cujos maridos haviam enriquecido de repente e com facilidade, arremessando-as em um luxo provisório do qual eram obrigadas a desfrutar. Que também é outro tema que você pode ver presente na tetralogia napolitana em Lila, que ela casa com um cara que tá bem financeiramente e enfim, ela acaba casando com ele justamente por desespero, por não querer casar com uma pessoa que ela não ama e que sabe que é uma pessoa ruim. Então ela casa com um cara que ela pensa que é um cara bom e que tem um dinheiro pra ajudar ela e a família dela.
E ela se vê presa, né? Ela entra numa verdadeira prisão dentro do casamento, mesmo com dinheiro e mesmo ajudando a família dela financeiramente. Então isso lembra um pouco isso. Mas enfim, ela chega e fala que eram mulheres forçadas a ficar em uma cidade de prisão, corrompidas antes pela miséria e agora pelo dinheiro, sem interrupção. Ao vê-las e ouvi-las, percebi que estava ficando impaciente. Elas se comportavam diante daquele homem da maneira como meu pai imaginava que as mulheres se comportavam. Então, tá aí um exemplo de como o pai dela afeta a visão que ela tem, né, principalmente das mulheres, porque o pai dela era um cara super ciumento, que imaginava o tempo todo que a esposa dele ficava fazendo certos gestos e falava de determinada forma, ou sorria daquele outro jeito, para atrair a atenção de homens, né, ou no caso, se comportando de uma forma que não é correta, digamos assim. Então o pai dela é um cara bem seguro, muito ciumento, e aí é lógico que ele vai falar esse tipo de coisas assim na frente das filhas, e isso acaba moldando muito do pensamento dela. Então, mesmo que ela tenha essa consciência de que ela tirou essa visão que ela tem dessas mulheres do pai dela, ela não consegue se desprender muito disso, né? Porque tá bem enraizado nela. Então, esse é um tema interessante que a gente pode ver, um tema recorrente. Também tem outro tema aqui, que é a transformação do corpo feminino. Ela tem uma parte aqui em que ela fala que a aproximação com a mãe fazia ela se sentir de tal forma com o corpo, como se fosse o corpo de uma mulher enrugada, algo assim. Tem outros pedacinhos assim que você vê assim sobre ela falando sobre o corpo dela e tal, que me fez lembrar a tetralogia napolitana também, porque Lenu fala sobre isso, sobre como o ambiente e a vida das mulheres afetaram os corpos delas, e ela também se pergunta se isso vai acontecer com elas. Nossa, agora que eu percebi que o meu computador tá aberto aqui com a luz, deixa eu fechar pra... pronto, fica melhor, eu acho. Então ela fica se perguntando se isso vai acontecer com ela também, essa transformação corporal, se o corpo vai mostrar os sofrimentos que a pessoa teve ao longo dos anos, né, as opressões que essas mulheres sofreram. Então tem essa questão aí corporal na obra de Elena Ferrante, que eu pelo menos vejo, que eu acho bem interessante. Ela também fala aqui sobre a língua italiana, que é uma coisa bem presente na tetralogia napolitana, porque na tetralogia napolitana a narradora, ela aprende o italiano na escola, né? E o italiano não é muito usado em Nápoles, que é a cidade natal dela, né? E a cidade onde se passa esse livro daqui também. Ao aprender o italiano, ela meio que começa a fugir da língua nativa dela, né? Do dialeto. Porque aquele dialeto é uma fonte de violência para ela, né? Ela vê muita violência nesse dialeto. E essa personagem daqui também, ela fala que era a língua da minha mãe, que eu tentara inutilmente esquecer junto a tantas outras coisas dela. Nos sons que eu articulava de forma desconfortável, havia o eco das brigas violentas entre Amália e meu pai, entre meu pai e os parentes dela, entre ela e os parentes do meu pai. Que é exatamente o mesmo sentimento que Lenu tem, né? Essa coisa, porque como a língua é cultura e a língua é uma forma de expressão da gente, né? A nossa comunicação, lógico que a gente vai comunicar na língua o que a gente tem ao redor da gente. Então é exatamente isso que ela falou aqui, os sons acabam lembrando a violência, a briga, a miséria que ela via tão presente assim no cotidiano dela em Nápoles, né? Inclusive tem outra parte aqui que ela fala, né, nessa questão da língua, que eu esqueci até de marcar aqui qual é a página, mas eu tenho certeza que eu sublinhei porque é mais pro final, em que ela fala como as crianças falando no dialeto, e elas falam palavrões, assim, muita coisa de teor sexual, insultos de teor sexual. Então é isso que esse dialeto lembra a ela, porque é isso que ela viveu a vida toda. Viveu a vida toda, no caso, a infância, né, e a adolescência, imagina. Então, assim, é bem interessante como a Elena Ferrante traz essa representação da língua. Outro tema, assim, que eu vi na tetralogia e vi aqui também é o sexo sem prazer. No caso da tetralogia, não é que a narradora não sentisse prazer em nenhuma relação. Ela tem uma relação, né, que ela tem prazer sexual, mas aí como é que vem esse prazer é uma coisa, né, porque vem de um caso, de um cara que é babaca, tóxico pra cacete. E aqui no caso ela não, pra mim, eu tenho pra mim que é mais o tipo de coisa de ela acha que ela não merece sentir prazer por causa do que ela passou e de como ela falou, que eu vou chegar
nessa parte mais no final do vídeo. Então ela carrega muita culpa dentro de si, muita dor e o trauma não resolvido. Então é uma coisa interessante que eu vi um pouco, né, na tetralogia e também vemos aqui. Mas enfim, falando aí sobre os temas recorrentes que eu vi tanto na tetralogia quanto aqui, eu acho que são mais ou menos esses. Tenho certeza que tem bem mais aqui que talvez eu tenha esquecido de falar. Mas agora eu quero ir mais a fundo nesse livro aqui mesmo. A primeira coisa que eu achei bem interessante nesse livro aqui é a ambiguidade. Chega a ser uma coisa quase barroca, assim, de como ela vai se contradizendo ao longo da escrita. Tem a questão aqui do que é real e do que seria imaginação, porque ela realmente cria hipóteses para alguma coisa que poderia ter acontecido. Por exemplo, no final ela chega e começa a imaginar, talvez tenha sido isso, isso, isso e aquilo outro. E ela passa páginas imaginando o que é que teria acontecido com a mãe dela, como é que foi que ela morreu. Por que ela estava pelada no mar e morreu afogada. Mas depois, quando chega no final, a revelação final e tal, você vê como a imaginação realmente entrou ali, como tinha ainda mais imaginação do que você pensava, porque na verdade você já sabia que algumas coisas eram imaginadas, mas ao mesmo tempo ela estava falando meio como se fosse imaginação, meio como se não fosse. Ela não se abre completamente até o final do livro. É meio quando ela olha pra si, não, eu tenho que assumir, é isso daqui. E aí você vê mesmo, assim, o teor imaginativo de algumas coisas, assim. E você entende por que ela trouxe tanta imaginação, por que ela fantasiou tanta coisa. Além disso, a narrativa traz uma confusão, assim, de pensamentos. Faz sentido. Quando você chega no final do livro, você vê que ainda faz mais sentido, porque é aquela coisa de a mãe dela morreu, ela tem esse trauma mal resolvido que a gente descobre no final do livro. Também tem essa questão dela voltar pra cidade natal, que é uma coisa muito difícil pra ela, porque ela acaba revivenciando muitas violências que vieram ao longo da vida. Então faz sentido essa confusão e essa ambiguidade que ela tem na escrita e em como ela vai contando as coisas e como ela analisa as coisas e representa e define as coisas. Cria essa confusão, assim, que faz sentido. Não é uma confusão em que você não consegue entender nada do que está sendo dito e para onde o livro está indo, mas é uma confusão no sentido bom da coisa, de fazer sentido com o momento em que ela tá e o que é que ela tá contando. E essa ambiguidade, você vê isso muito presente na construção de personalidade da mãe dela. Você vê que ela não sabe como definir a mãe dela, que é uma coisa que eu também vou falar um pouco mais. É por isso que foi tão difícil pra mim de fazer esse roteiro, porque uma coisa puxa a outra, tá vendo só? Mas eu vou falar um pouquinho disso também um pouco mais pra frente, né? Já. Mas ela tem essa dificuldade de definir a mãe dela. Então ela não sabe se definir a mãe dela como culpada, inocente, ingênua ou venenosa, digamos assim, né, ou maliciosa. Ela não sabe como ver a mãe, com que olhos ela vê, com os olhos dela ou com os olhos do pai. Só que aí é que tá, os olhos dela estão muito afetados pela visão do pai em si, pela visão dos outros. Tem uma hora que ela tá falando aqui do tio dela, que o tio dela fica do lado do pai dela e defende o pai dela. E aí ela fala que eu tinha dificuldade em aceitar que ele desse razão ao meu pai e culpasse minha mãe. Era irmão dela, a vira centenas de vezes inchada por causa de tapas, socos, chutes. Contudo, nunca moveram a palha para ajudá-la. Então, na medida em que ela diz, poxa vida, ela não tem culpa, por que você tá defendendo o cara? Não importa o que ela fez, o cara tá batendo nela. Na página seguinte, ela fala que ela e as irmãs dela tinham raiva da mãe. Sentíamos ódio dela por ser o combustível daqueles pensamentos. Ou seja, ela meio que diz, poxa, se minha mãe agisse diferente, meu pai não bateria nela. O que não é verdade, né? A gente sabe que abusador não precisa de motivo pra abusar. E também aqui se tem a coisa de se dizer que ela traiu, mas ao mesmo tempo a gente nunca sabe se ela realmente traiu. E no final a gente descobre que não traiu e a gente entende por que foram pensar que ela tava traindo. Eu vou chegar lá no final, calma. Mas tem essa coisa, se ela traiu ou não. E mesmo que ela tivesse traído, não é motivo pro cara tá batendo nela. No fundo ela sabe disso, mas ao mesmo tempo ela tá tão afetada pela visão que o pai e o tio dela têm da mãe, por essa coisa de provavelmente ela escutou o pai dela falar mais de uma vez de por que você me faz fazer isso com você, que ela pensa, se minha mãe não fizesse tal coisa, meu pai não faria isso com ela. Só que ele faria do mesmo jeito. Ela tem essa contradição dentro dela, assim, de culpar a mãe ao mesmo tempo em que defende. Ela também tem uma contradição, quando era mais velha, não querer perder a mãe de jeito nenhum, e aí ela ficou mais velha e quer apagar a mãe da existência. Aqui ela fala aqui no início do livro sobre a mãe dela, que ela vai pegar o trem, e aí ela perde o trem e
fica sem contato com a mãe e a mãe demora pra dizer que chegou em casa bem, depois de visitar ela na casa dela. E ela diz que ela nunca se acostumava com isso e que ficava preocupada do mesmo jeito sempre. E aí ela junta isso, né, com uma coisa que ela conta pra gente sobre um quartinho de despejo, em que ela ficava escondida quando a mãe dela saía de casa e demorava muito, porque ela sentia uma ansiedade. Ó, aqui ela fala, se demorava, no caso se a mãe dela demorava para voltar para casa, a ansiedade se tornava tão irrefreável que transbordava em tremores no meu corpo. Então ela relaciona essa coisa da infância dela do quartinho de despejo, em que ela ficava lá presa, esperando a mãe dela chegar ansiosamente, com esse medo aí com a mãe que perdeu o ônibus. Então ela tem essa preocupação com a mãe, mas aí ao mesmo tempo tem partes em que ela fala, por exemplo aqui, percebi que estava perdendo minha mãe para sempre e que era exatamente aquilo que eu queria. Então na mesma medida em que ela tem um medo da mãe dela morrer, da mãe dela ir-se embora para nunca mais voltar, ela tem esse desejo de se desgarrar dela e de esquecer dela e de fingir que a existência dela nunca veio dessa mãe. E aí no final do livro isso faz ainda mais sentido, porque é de acordo com a construção dela que ela faz com a mãe e tal, que eu já vou chegar nisso inclusive, porque já vamos entrar aqui no tópico da mãe, que eu já entrei, né? E aí eu já ia começar a falar uma coisa aqui, mas não, calma, deixa eu ir de acordo com o meu roteiro aqui pra eu não me perder. Mas vamos lá aqui pro tópico da mãe em si, que é um tópico bem importante, né? Como eu falei, a visão dela é muito afetada pelas coisas que o pai dela dizia, pelo que o tio dizia, né? E inclusive ela acaba sexualizando muito a mãe dela. Ela tem essas fantasias assim muito sexuais da mãe dela, não fantasias incestuosas, tá? Mas ela sexualiza muito a mãe dela na cabeça dela, e provavelmente isso é porque o pai dela, pelas coisas que ela ouvia o pai dela falar e o tio dela falar que a mãe dela devia fazer e blá blá blá, e também pelo ambiente em que ela cresceu, né? Justamente aquela coisa que eu falei do dialeto, que tem muito xingamento de teor sexual. Então tem essa coisa muito enraizada dentro dela e dentro daquele ambiente ali. Então não é ilógico pensar que ela acabaria tendo esse tipo de pensamento, assim. Mas enfim, eu separei aqui alguns trechos em que você vê como como a visão dela da mãe acaba sendo influenciada pelo pai. Como por exemplo aqui, ela fala que isso ela se referindo ao pai dela. Vivia repetindo para convencer a ela e a si mesmo que minha mãe tivera muita sorte de se casar com ele. Então, lógico que isso vai chegar nela, né, como criança, impressionável. Ela chega a pensar, se algumas coisas não tivessem acontecido, se eu não tivesse dito isso, se minha mãe não tivesse feito aquilo, será que a nossa vida teria sido melhor? Será que ela teria continuado com meu pai e eu não teria ido para aquela casa? Como teria sido, né? E aí aqui tem outra parte também que mostra bem como a visão do pai dela vai afetando ela, né? Porque as próprias ações do pai são contraditórias, então é difícil para ela de entender, de formar um entendimento da situação mesmo, de entender quem é quem naquela situação, se a mãe dela tá fazendo algo errado ou se o pai dela tá fazendo, porque ela chega aqui, ela fala aqui sobre um quadro que o pai dela começa a pintar de uma cigana. E ela e a mãe percebem que o quadro, na verdade, é a mãe dela, com a pele mais escurecida, com o cabelo um pouco diferente, mas com o mesmo penteado, com as mesmas curvas do corpo. Então ela fala que eu não entendia, ou talvez não houvesse nada a ser entendido, como era possível que meu pai entregasse em versões atrevidas e sedutoras a homens vulgares aquele corpo que, se necessário, ele defendia com raiva assassina. Como ele o forçava a assumir poses despudoradas quando, por causa de um sorriso ou de um olhar insubmisso, podia atacar como uma fera sem piedade. Porque abandonava dezenas, centenas de cópias daquele corpo pelas ruas e em casas de estranhos, quando tinha tanto ciúme do original. Eu olhava para a malha, debruçada sobre a máquina de costura até tarde da noite. Achava que, enquanto trabalhava daquele jeito, muda e aflita, ela também se fazia aquelas perguntas. Enfim, eu não sei, eu achei esse trecho assim muito interessante, e eu achei que ele diz muito assim sobre a construção que ela vai fazendo da mãe dela. Aí eu também marquei outros trechos aqui, porque tem muito trecho que dá pra exemplificar isso aqui. Ela fala aqui que o pai dela dizia, não ria. Para ele, aquela risada parecia açúcar espalhado de propósito para humilhá-lo. Na realidade, Amália só procurava dar voz às mulheres de aparência feliz, fotografadas ou desenhadas nos cartazes e revistas dos anos 40. Boca larga pintada, todos os dentes cintilantes, olhar vivaz.
Era assim que imaginava ser e dera a si mesma a risada adequada. Deve ter sido difícil para ela escolher o riso, as vozes, os gestos que o marido podia tolerar. Nunca era possível saber o que era permitido ou não. Aí tem outra parte aqui que ela fala de quando o pai bateu na mãe dela. E aí ela diz aqui: não era sangue inocente. Para meu pai, nada de Amália jamais se parecer inocente. Ele tão furioso, tão rancoroso e ao mesmo tempo tão ávido por prazer, tão briguento e tão apaixonado por si mesmo, não sabia aceitar que ela tinha com o mundo uma relação amigável, por vezes alegre. Reconhecia ali o sinal da traição, não apenas a sexual. Àquela altura eu não acreditava mais que ele temesse apenas ser traído no sexo. Estava certa de que, em vez disso, ele temia sobretudo o abandono, a transferência para o campo inimigo, a aceitação das razões, do léxico, do gosto de gente como Caserta, comerciantes infiéis, sem regras, sedutores sórdidos, aos quais ele tinha que se curvar por necessidade. E Caserta, eu vou pronunciar Caserta, que parece melhor. É, na verdade, um cara que trabalha com o pai dela e ele começa a meio que tentar seduzir a mãe dela. E aí você nunca sabe se rolou alguma coisa ou se não rolou. Se tem meio a entender que talvez não tenha rolado, mas aí depois você tem uma parte em que ela tá conversando com o tio, eu acho. Ela meio que diz, talvez nada nunca tenha acontecido entre os dois. E aí o tio dela fala, então por que você disse pra gente que aconteceu? Por que você falou aquelas coisas? E ela diz, por que vocês acreditaram em mim? Eu era apenas uma criança. Então, enfim, fica essa coisa assim de rolou ou não rolou, o que é? Ao mesmo tempo que ela conta o que ela via acontecendo. Ela via a mãe traindo o pai, só que ao mesmo tempo você vê que é a imaginação dela, que aquilo não aconteceu. Pela descrição dá pra ver que é a imaginação. Então, eu sempre fiquei meio tipo, não, acho que talvez a mãe dela não tenha traído mesmo não. Mas esse Caserta, ele ia atrás da mãe dela, isso é um fato. Ele mandava presentes e a mãe dela aceitava. Se você acha que era correto ou não a mãe dela aceitar os presentes, eu não sei, porque aí também não sabemos o que se passava na cabeça da mãe dela, se ela achava que eram presentes inocentes de amizade ou se era realmente alguma coisa assim. Mas o pai dela interpretava como se ela soubesse, né, que os presentes tinham um intuito assim, né, tinham segundas intenções. Então tem a fala dele aqui que representa bastante como ele é babaca, e vendo o discurso que ele tem, o discurso que provavelmente ele dizia na frente de todo mundo, faz ainda mais sentido as contradições aqui da narradora. Ele fala: ela achava Caserta melhor do que eu. Você se lembra dos presentes que ela ganhava? Sabia perfeitamente que era Caserta quem os mandava por interesse próprio, para se vingar. Hoje uma fruta, amanhã um livro, depois um vestido, em seguida flores. Ela sabia que ele fazia aquilo para que eu suspeitasse dela e a massacrasse. Bastava que ela recusasse os presentes, mas ela não recusava. Pegava as flores e as colocava em um vaso, lia o livro sem nem se esconder, punha o vestido e saía. Depois apanhava sem reagir até sangrar. Eu não podia confiar nela, não entendia o que ela escondia na mente, o que pensava. Enfim, né? Discurso de abusador, de tipo, olha, se ela não tivesse aceito os presentes, olha, se ela tivesse feito diferente, nada disso teria acontecido. Que volta ao que eu falei, aquela coisa dela culpar a mãe na mesma medida em que ela defende, né? Porque ela sabe que no fundo não tem nada que explique, que justifique o que o pai dela fazia, mas ao mesmo tempo esse era o tipo de discurso que ela ouvia. E é bem interessante no final do livro chegar assim e ele numa fala exemplificar tudo que ela tá falando ao longo do livro. Eu acho que eu estou me repetindo aqui, mas é porque são muitos trechos assim que realmente mostram justamente esse aspecto do livro, né? Então eu queria muito falar desses trechos aqui. Mas aí, falando sobre o pai, sobre como a visão dele afeta a visão dela, da mãe, é interessante esse medo dela de perder a mãe. E esse medo dela de perder a mãe vem justamente do pai, que tem medo de perder a esposa, que tem esse ciúme obsessivo, essa coisa de ficar, ele te deu presente, você aceitou e não sei o que, sem nunca conversar com a esposa, né? Porque, claro, né? Anos 50, quem é que vai conversar com a sua esposa, né, pra entender as coisas? Mas ele tem esse medo profundo de perder a esposa, ele cria essa personalidade da esposa, né, como se a esposa fosse uma femme fatale, né, que sai seduzindo todo mundo, porque é isso que ele acha que acontece. Inclusive é uma coisa que ela fala aqui, ela vê o pai dela o tempo todo protegendo muito a mãe dela pra mãe não ser assediada, mas no momento que a mãe é assediada, ele bate nela e culpa ela pelo assédio, né, porque provavelmente ela estava seduzindo o cara.
Então ele tem esse medo de perder ela e ele cria essa coisa nela que é muito abusador faz, né, de que ela tem esse aspecto sedutor nela e que ela faz isso propositalmente para seduzir os caras. E isso acaba se enraizando na narradora aqui, e é por isso que ela acaba criando fantasias assim de que a mãe dela tinha uma segunda vida luxuosa e que ela saía de casa e usava lá suas joias e sua roupa super chique e ia se encontrar com um cara e não sei o que era justamente os medos do pai dela, as fantasias que o pai dela criava. E ela acaba criando isso dentro de si também, essa ideia de que a mãe dela tinha essa segunda vida. E aí volta justamente para aquela parte do quartinho de despejo dela, com medo da mãe nunca mais voltar. Tudo se liga aqui, tá vendo? Só por isso que foi difícil para mim de fazer esse roteiro, assim, porque por mim eu vou falando de tudo e vou me repetindo, e vou me enrolando e vou me perdendo e esqueço o que é que eu ia falar. Mas por mais que ela crie essa fantasia da mãe, né, essa imaginação aí da vida luxuosa da mãe, ela sabe a realidade, tanto é que ela fala aqui: devia ter largado a máquina de costura somente para ser fotografada. Em seguida, após aquele instante, tenho certeza de que voltou a trabalhar, curvada, e nenhuma foto jamais a imortalizou naquela miséria da labuta comum. Sem um sorriso, sem olhos brilhantes, sem cabelos arrumados para que parecesse mais bonita. Então, assim, pra mim esse trecho mostra, assim, por mais que ela crie essa fantasia, porque ela precisa criar pra conseguir lidar com algumas coisas, mesmo assim ela sabe o que a mãe dela passa, né? E como foi a mãe dela, a vida da mãe dela, e como foi triste e permeada por violências. Na verdade, esse livro aqui é um processo de aceitação dela também, em aceitar que ela não tem como definir a mãe dela de uma forma só. Ela fala uma parte aqui que eu não consigo imaginar a Amália de uma forma ingênua. E nem precisa, porque não necessariamente a sua mãe foi ingênua. E pra ela ter sido uma boa pessoa, ela não necessariamente teria que ter sido uma pessoa completamente ingênua. Nada justifica o que ela passou, as violências que ela sofreu do marido dela. Então você não precisa criar uma imagem perfeita da sua mãe pra você poder sentir empatia por ela e entender que ela não tem culpa em determinadas coisas. Então é um processo de aceitação mesmo dela, de ver que a mãe dela é muito mais complexa do que pode parecer, né? Qualquer pessoa é muito mais complexa do que pode parecer. Mas enfim, outra coisa que eu achei interessante aqui da mãe dela falando com a mãe, o relacionamento da mãe dela, é uma coisa, porque rola uma simbiose, que uma coisa dela se ver como a mãe, dela se olhar no espelho e ver a mãe, dela tentar se desgarrar disso, né, e de não ser a mãe, mas ao mesmo tempo, quando ela era criança, ela se imaginava como a mãe, justamente pelo medo de perder a mãe. Então ela queria meio que imortalizar a mãe dentro dela, se vendo como a própria mãe. Então ela não queria perder essa segunda vida que a mãe dela tinha na imaginação dela. Ela queria estar ali também. Então ela se imaginava sendo a mãe dela, nessa vida luxuosa dela, com sua roupa chique, o seu vestido de ocasiões especiais que a mãe dela tinha. É bem interessante ver como ela se vê dentro da mãe. Ela quer ser a mãe, ela se imagina como a mãe, pra depois, no futuro, ela querer se desassociar totalmente, né? Tem até aqui um trecho em que ela fala sobre isso. Agora que estava morta, alguém havia raspado seus cabelos e deformado seu rosto para adaptá-lo ao meu corpo. Aquilo acontecia depois de eu ter desejado eliminar durante anos, por ódio, por medo, todas as minhas raízes vindas dela, até as mais profundas. Seus gestos, suas entonações, a maneira de pegar um copo ou de beber de uma xícara, o jeito de vestir uma saia como se fosse um vestido, a ordem dos objetos na cozinha, nas gavetas, o modo de lavar as partes mais íntimas, os gostos alimentares, as repulsas, os entusiasmos e, enfim, o idioma, a cidade, os ritmos da respiração. Tudo refeito para que eu pudesse me tornar eu mesma e me desligar dela. Mas aí, assim, tudo isso, toda essa tentativa de se desassociar da mãe, para no final das contas ela ver que no fundo ela é a mãe dentro dela e que isso jamais vai mudar. Porque ela é a filha dela e porque ela tem partes da mãe dela, mas ainda por causa do tema final, que eu vou entrar agora e ligar algumas coisas que eu já tinha falado antes. Então aí a gente chega no quem é essa mãe dela imaginada, quem é a Amália da imaginação dela. Como eu falei aqui, ela se vê como a mãe, ela finge que é a mãe pra não perder a mãe, né, pra imortalizar a mãe dentro dela. Só que aí o que é que acontece? Com essa Amália, ela acaba vivendo um trauma. O pai do cara que atormenta a vida de Amália, né, que é o Caserta, o pai dele, né, abusa dela
E durante o abuso ela se imagina com uma Malha, né? Porque ela imagina que é isso que a Malha faça com outros homens, justamente, né, por causa de todos os discursos que estão aí em volta dela. Então ela imagina que a segunda vida de Amália é essa vida luxuosa e é essa vida com homens aí fazendo esse tipo de coisa. Então esse cara se aproveita dela, né, esse pedófilo nojento, ceboso, e ela acaba se imaginando como Amália no momento que isso está acontecendo, né. Então nas horas em que ela fala que ela via a mãe fazendo tal coisa com aquele cara, na verdade ela estava falando dela, porque ela se imaginava com a mãe. Então era o avô, era o pai do cara que estava abusando dela. Então aí também tem essa transformação corporal em relação a eles, porque ela vê o cara que abusou dela, só que ela vê ele como o cara que tá atormentando a vida da mãe dela. Então tá tudo assim muito ligado, e parando pra pensar agora fica ainda mais interessante essa construção psicológica da coisa. É muito triste, assim. Quando chega o final do livro, você começa a encaixar as coisas, essa coisa dela se imaginar como a mãe, e as coisas que ela ia falando ali, que você via que era imaginação, depois você entende que não era imaginação, que realmente aquilo aconteceu, só que não era a mãe dela traindo o pai, era ela sofrendo o abuso, sem saber exatamente o que estava acontecendo. E o que ela falou pro pai dela e pro tio dela, que a mãe dela traiu, que ela via a mãe dela traindo, na verdade ela estava tentando dizer o que aconteceu com ela, só que ela não sabia como dizer isso, porque ela era muito novinha mesmo, tá? Isso daqui são lembranças dela com 5 anos pra baixo. Ela tem essa tentativa aí de falar e de denunciar e de dizer, olha, aquele véi tá fazendo isso comigo, mas ela não sabe como falar, então ela fala da forma como ela imaginou, que era a mãe dela e Caserta, né? O amante, que todo mundo dizia que era amante, né? Que devia estar rolando alguma coisa que não se sabe se estava rolando ou não, provavelmente não estava rolando. Mas aí ela tem essa culpa dentro dela, porque ela fala isso, e não dá pra culpar ela, porque ela era uma criança, mas ela fala isso e o pai dela vai lá e agride Caserta, quase mata o cara, só não mata porque pararam ele. Então assim, ela tem essa culpa por ter afetado a vida de Caserta, por ele ter sofrido essa violência por causa dela, e essa culpa também pela mãe dela ter ficado com esse estigma aí, né, de tipo, realmente a mãe dela traiu o pai, a mãe dela destruiu a família. Então ela tem essa culpa por não ter dito a coisa da forma correta, sabe? Pra não causar esse mal entendido. Mas ao mesmo tempo você não consegue culpá-la, porque ela sofreu um trauma muito grande, ela era muito nova, e ela tava naquela idade em que o que é real, o que não é, e como é que eu vou colocar isso pra fora, sabe? Então assim, é sensacional quando chega no final, assim, é destruidor. Quando teve essa revelação do trauma dela, né, que ela foi abusada por esse cara pedófilo, me destruiu, eu fiquei muito mal. Quando eu terminei de ler o livro, eu precisei assistir vídeos engraçados no YouTube pra ir conseguir dormir, porque eu fiquei muito mal, porque você tá muito dentro ali do psicológico dela, e quando ela chega ali, eu fiquei muito mal mesmo. E é muito triste, porque você vê que ela queria falar pra alguém o que estava acontecendo, mas ela não tinha ninguém pra falar, ela não sabia como falar, ela falou do jeito que podia, sente culpa por ter falado do jeito que ela podia falar. Então dói muito ao ler, mas ao mesmo tempo é impressionante como a Helena Ferrante conseguiu construir essa narrativa. E quando vem essa coisa do trauma que você descobre, você volta assim, tudo que ela estava construindo, e você vai entendendo, como eu falei, essas partes de imaginação, você vai entendendo que era imaginação, mas ao mesmo tempo estava acontecendo alguma coisa ali. E aí você vai entendendo melhor algumas partes, vai encaixando melhor e vai fazendo mais sentido. E é muito bem escrito, é um livro muito bem escrito. E aí tem uma parte aqui que eu já tinha sublinhado no início do livro, porque me chamou a atenção, foi muito interessante pela construção da frase. Depois, quando você chega no final, você vê que faz mais sentido, que ela fala aqui, quando ela chega num apartamento, que foi o apartamento pra onde a mãe dela foi morar, depois de se separar do pai, depois dessa revelação aí de que a mãe dela teria traído, né? Essa revelação que não foi uma revelação de verdade, né? No caso, que foi o que ela falou, tentando denunciar o que aconteceu com ela. Então ela fala aqui, deixava-me inquieta como se estivesse em um cárcere, um tribunal, um hospital. E aí eu achei interessante o uso dessas palavras, porque o que é um cárcere? É uma prisão, né? O que é o tribunal para ela? É o ser julgada. E o que seria o hospital? Doente. Então ela se sente julgada, ela se sente doente, ela se sente presa quando ela vê aquele edifício que foi pra onde eles foram depois que tudo isso aconteceu. Então é muito complicado, assim, porque ela tem essa culpa, esse trauma, e ela não deveria se culpar de nada que aconteceu, mas ela vai se culpar
E nossa, gente, é muito triste. Porque imagina a pessoa passar a vida toda se culpando por ter afetado a vida das pessoas, quando na verdade você só estava tentando denunciar o que aconteceu com você quando você era pequena. Mas enfim, é incrível como a Helena Ferrante construiu isso tudo daqui. E a última frase do livro é literalmente essa daqui: Amália existira, eu era Amália. Então o que é que ela tá dizendo aqui? Que a Amália da imaginação dela, existiu. Porque era ela. Ela se via como a mãe, mas era ela. Foi ela que sofreu o abuso. Ela que estava lá. Então, esse livro, no final das contas, claro que tem toda essa coisa da família dela, que eu falei nesse vídeo inteiro, né? Essa questão da família dela e como a família dela foi construindo o psicológico dela, até chegar nessa fantasia que tá ligada aí com o abuso que ela sofreu, né? Mas o livro, no final das contas, é ela tentando olhar pra si, olhar pro que aconteceu e dizer: aconteceu. E eu tava lá. E era eu. E eu sofri. É tão bem construído, é tão bem escrito que eu sinto que nada do que eu for falar aqui vai fazer jus ao livro. Mas eu espero que eu tenha conseguido explicar bem como tudo se encaixa, quão bem construído tudo é, porque é simplesmente incrível como no final do livro ela mostra que você tava achando que o livro era sobre isso, não era, era sobre isso daqui. E aí, por mais que isso daqui não tenha sido mencionado com essas palavras do livro inteiro, você vê que isso foi, que o abuso dela, isso que ela passou, foi mencionado o livro inteiro. Enfim, é sensacional. Se você ainda não leu esse livro e mesmo assim assistiu esse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha te deixado com vontade de ler. Eu garanto que, por mais que eu tenha falado basicamente tudo que acontece no livro, na verdade ainda tem muita coisa no livro aqui que eu não falei. E quando você vai lendo, você vai vendo a construção e é tão bem feita e é incrível. E enfim, eu espero realmente que eu tenha feito jus ao livro. É o primeiro vídeo que eu faço assim, indo mais a fundo em um livro específico. Eu nem sei mais o que falar, não sei dizer que a Helena Ferrante é incrível. Nota máxima pra esse livro, 5 estrelas, nota 10, nota 1000. Enfim, eu vou terminar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like porque ajuda muito. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, do livro, se vocês já leram, se vocês ficaram com vontade de ler. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão. E eu vejo vocês no próximo vídeo.